Acho que a Camila saiu da reunião. João Carlos, bem-vindo à sala. Por gentileza, desativa seu microfone. A tela... O vídeo fica a teu critério, tá? Se você desativa ou não. Pessoal, vamos só aguardar a Camila retornar, ela caiu. E assim que ela retornar, nós já iniciamos a palestra do Parque das Aves, tá? Vocês, mas eu adorei a apresentação da Erisul, foi bem bacana, aprendi várias coisas. Foi show. Amanhã tem mais. Oi, pessoal, Nani, principalmente a parte do reflorestamento, né, dos gases e da conservação, da ideia, tipo, eu poluo, eu faço alguma coisa, né? Exato. Exato. Eu plantei ao total já 5 árvores por mim e pela minha filha, quando nasceu eu plantei 2. Que massa. E, às vezes eu acho que a gente tinha que começar algum programa, alguma coisa assim, no dia da árvore, o turismo vai plantar árvores, sabe? A gente tem que marcar mais presença. Nós somos valorizados conforme nossas atitudes, né? Somos sim. Eu tinha o sonho de reunir o pessoal do turismo para limpar o Rio Boici. Agora eu tenho o Dantes Duarte, que ele é candidato a vereador, ele quer fazer isso, né? Não conheço ele, só vejo o que ele posta, né? Eu nunca ganhei apoio, né, para limpar o Rio Boici, mas eu acho que nós tínhamos que tomar mais atitudes que apareçam, que nós, não é aparecer, não é essa forma, mas eu tomar atitudes para benefício, né, pronto, para beneficiar o planeta, a população, a cidade, né. Então, tá aí a ideia, dia da árvore, 21 de setembro, né, ou o dia do guia, tem essas datas aí, né, que nós podemos fazer alguma coisa. Não, dá sim, vamos bolar sim. É uma boa sugestão. Vão anotando aí. Uma boa sugestão, Nani. Com certeza 21 de setembro, se eu não me engano, 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, né? O dia do guia, ou o dia da árvore, né? Eu tenho certeza que o Horto Municipal disponibiliza disso, né? Com certeza. De repente, frutíferas, entende? Na Avenida das Cataratas, ali. Não sei, mas alguma coisa a gente tem que fazer, sabe? Com certeza, vamos sim. Tchau, tchau. Valeu, Nani. Pessoal, só aguardar o pessoal que entrou agora, só estamos aguardando a Camila retornar. Ela estava na sala, mas infelizmente caiu o link dela. A Virgínia está aqui, nós vamos fazer como ontem, tá? Surgindo dúvidas, coloquem as dúvidas no chat e a Virgínia já vai filtrando as dúvidas, né, para a gente não ser repetitivo. E depois, no final, ela questiona a Camila e a Camila nos explica certinho. Pessoal, Camila. me desculpe, eu caí, tive um problema. Não, capaz. Sem problema. Camila, mais uma vez, obrigado pela parceria, Parque das Aves, Liguia. A sala é toda sua, tá? Pode ficar à vontade e dar o mesmo show de ontem. Muito obrigada, pessoal. Mais uma vez, obrigada por esperarem. Tive esse problema na conexão. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente segue na apresentação. Vou compartilhar agora a tela com vocês. E hoje a gente vai falar, então, de fato, o que muda na visitação aqui do parque, né? Diante desses novos protocolos. Só para a gente retomar, na verdade, antes de a gente começar, ontem eu divulguei tanto a live que a gente ia fazer hoje às 3 da tarde, mas a gente alterou o horário para amanhã às 9h30 da manhã.
a live no Facebook do parque para conhecer, então, um pouquinho, caminhar um pouquinho pela trilha comigo virtualmente, né, para conhecer o que mudou. Então, a gente alterou a data, vai ser amanhã, 9h30 da manhã. De qualquer forma, vai ficar lá o vídeo, caso vocês não possam acompanhar, vai ficar disponível na nossa página de Face. Então, agora a gente vai falar sobre os protocolos de visitação nessa reabertura, que é amanhã a nossa reabertura. Só para retomar, né, para a gente relembrar, ontem foram abordados esses 2 módulos, um focado na história do parque, toda essa mudança para a conservação de aves da Mata Atlântica, e no segundo momento eu falei sobre o Cecrópia, que é a nova experiência imersiva aqui do Parque das Aves. E hoje, então, a gente segue para entender como nós vamos, a partir de amanhã, visitar o parque, né, quais são os protocolos, as mudanças. Então, eu trouxe algumas fotos para ilustrar. Nossa equipe está finalizando os últimos apoios, as últimas questões estruturais da trilha, para que amanhã, 8h30 da manhã, a gente já reabra com tudo, né, planejado, seguindo esses protocolos que foram elaborados. É importante falar que a gente criou uma série de protocolos para a nossa equipe, para os colaboradores que sempre mantiveram desenvolvendo suas atividades internas nesses quase 3 meses de fechamento do parque. E agora, com essa reabertura, a gente criou, então, um procedimento operacional padrão, um POP, pensando justamente na higienização e na circulação dos turistas. Então, todos esses pontos que eu vou abordar são pontos que fazem parte de um protocolo interno que foi criado justamente para essa finalidade. Então, o que muda, né? Nós dividimos a trilha, a experiência do parque em 3 pontos. Então, são 3 conjuntos de ações que a gente alterou. No primeiro ponto, é da chegada do turista ao parque, então isso envolve bilheteria e a entrada. Na sequência, quais são as mudanças na trilha, principalmente nos viveiros de imersão. E no último ponto, que é a loja e o restaurante, né, a saída do parque. Então, vamos lá. Vamos começar pela bilheteria, pela chegada dos turistas no parque, pela chegada de vocês, guias que vão, então, conduzir para a troca dos vouchers, dos bilhetes, compra de bilhetes, enfim. Então, o primeiro contato que o turista, que o visitante vai ter conosco, vai ser, de fato, na bilheteria, se ele precisar comprar os tickets ali. Então, antes da compra, antes de chegar na fila da bilheteria, vou mostrar uma foto, mas bem na região da bilheteria já vai ter uma pessoa ali, um colaborador, um atendente que vai fazer a medição de temperatura e verificar um questionário que a prefeitura disponibilizou no aplicativo que as pessoas vão baixar, né, no caso dos turistas. Caso eles não tenham ali baixados, a gente vai ter um tablet para justamente fazer as perguntas e os questionamentos referente a sintomas, né, de gripe. Então, isso vai acontecer antes da compra dos bilhetes. Feito isso, verificada todas essas questões, se a pessoa apresentar uma temperatura abaixo de 37,8, significa que ela vai poder conduzir ali para a localidade, para a localização da fila e comprar o seu bilhete. Caso essa pessoa, né, apresente uma temperatura superior, aí já vai ser comunicado, encaminhado junto ao plantão coronavírus da prefeitura. Então, vamos imaginar que a pessoa está ok em termos da temperatura, com o seu questionário totalmente ok para poder ingressar ao parque, e ela vai para a fila. Então, o segundo momento vai ser a compra dos bilhetes, já garantindo um distanciamento de 2 metros. Então, esse atendente que vai permanecer ali o tempo inteiro, mesmo nos horários de almoço, a gente vai ter uma pessoa full time ali na frente, ele vai organizar as pessoas dentro de círculos. As nossas marcações de distanciamento, elas são círculos amarelos, que eu vou mostrar na foto na sequência. Então, as pessoas permanecem ali para poder comprar o seu ticket. O interessante, o importante é que, nesse momento, a gente vai pedir para que só uma pessoa daquele grupo efetivamente permaneça naquelas bolinhas, que todo o resto do grupo aguarde, né, a troca do bilhete ou a compra do bilhete em frente ao parque, onde tem uma área bem mais aberta. Então, de fato, só ficaria ali a pessoa, né, o guia que vai trocar o voucher, que vai fazer a compra, enfim, ou a pessoa que vai ser responsável por isso. E os demais do grupo permanecem aguardando em frente.
mas teremos um colaborador ali a todo momento para organizar e sinalizar. Uma parte bem importante é que a gente vai ter só um guichê nesse primeiro momento, somente um guichê aberto para vendas, né? A gente tem uma equipe reduzida atuando, mas é mais no sentido de a gente incentivar a compra pela internet também, da maior parte dos visitantes, dos moradores, enfim. A gente incentivar essa compra pelo e-commerce do parque para que ele se direcione para a entrada e não precise passar pelo guichê. Então, a gente já acredita que vai ter uma diminuição do acesso em relação aos guichês. É claro que, conforme esse fluxo aumentar, aí uma reorganização e outras cabines podem ser abertas, mas para este momento, a gente vai ter somente uma cabine autorizada a operar e essa fila, né, que vai, então, estar condicionada. A gente tem 2 pontos logo na fila da bilheteria, 2 pontos com dispenser de álcool em gel. Então, significa que aí o visitante, antes de entrar na fila, ele já vai fazer a higienização das mãos, mas mesmo assim a gente vai ter mais um pote, como nessa foto, para a pessoa higienizar, e as maquininhas serão também higienizadas na frente da pessoa a cada novo uso, né? Então, terminou de operar com aquele turista, já vai higienizar, chegou uma outra pessoa, higieniza novamente na frente dela para trazer essa confiança, né, essa credibilidade também dos nossos procedimentos. Uma coisa que a gente vem falando bastante aqui no parque é em termos de atendimento. Então, a semana passada inteira, até agora mesmo, eu estava realizando um treinamento com a equipe de atendimento. Então, a gente construiu todo um protocolo também de formação da nossa equipe para que a gente possa receber da melhor forma possível, né, com uma qualidade no atendimento, transmitindo essa confiança e esses cuidados sanitários para os nossos visitantes. Então, é claro, além, né, de todos esses protocolos mais estruturais, de itens que a gente tem na trilha, algo que a gente está reforçando bastante é a formação da nossa equipe para, de fato, atuar e receber os nossos visitantes a partir de amanhã. Então, em termos de bilheteria, são essas mudanças que aconteceram, e aí eu trouxe essas fotos, né, para vocês, para a gente visualizar. Então, já tem ali 2 pontos que vocês podem observar na primeira foto, 2 pontos com dispenser de álcool em gel. Algumas plaquinhas já foram colocadas, eu tirei essa foto de manhã, hoje à tarde já tem as placas direcionando, né, identificando que é álcool em gel, então isso já vai ter bastante mudancinhas para amanhã. E esses círculos, essas bolinhas que estão no chão, que são, então, os locais que as pessoas vão ficar, né? E a cabine vai ser logo a primeira cabine à direita, essa cabine que era dos guias anteriormente, era destinado para os guias, é essa cabine que vai ficar aberta. Então, são os pontos, né, para a gente garantir os 2 metros. Como eu já disse, os tours de experiência, né, que é o backstage e o forest, eles estão suspensos por enquanto, e assim que a gente tiver uma novidade sobre quando será reaberto, em qual formato, a gente vai entrar em contato com vocês para passar já todas as informações rapidamente, para que vocês possam também entender tudo o que vai acontecer e poder futuramente efetuar as vendas e, enfim, acompanhamento dos turistas. Bom, outro ponto que a gente colocou esses círculos é no letreiro do parque e naquela asa de arara que a gente tem também na entrada. Tem algumas sinalizações para as pessoas se organizarem e garantir que não fique situações de aglomeração, por exemplo, para tirar fotos. Então, nesses 2 pontos, a gente também tem esses círculos. Bom, então, isso é o que acontece na bilheteria, e agora a gente vai efetivamente para a entrada. O que vai acontecer ali na entrada? Então, imaginando, deixa eu ver se já tem eu vou mostrar até já a foto, que é mais fácil para a gente acompanhar. Então, na ponte, antes de chegar à ponte, nessa região dessa foto que eu trouxe, a gente vai ter mais um atendente, mais um colaborador, que vai também fazer a medição de temperatura.
Por quê? Porque a pessoa pode chegar já com voucher, pode chegar já com a compra via e-commerce, e ela não precisa passar na bilheteria, ela vai diretamente aqui para a entrada. Por isso que a gente vai ter mais uma pessoa organizando a fila, por isso também as bolinhas de espaçamento, de distanciamento, e a questão da temperatura. Então, novamente, a gente tem esse espaço. Uma novidade do parque, em termos de entrada, é que a catraca mudou de lugar. Isso é bem importante. Então, as pessoas vão passar por aqui, por essa ponte. Nesse túnelzinho, nessa casinha, né, no túnel que tem até chegar à catraca, ali nós vamos ter um tapete sanitizante. Então, vai ser o primeiro processo, além do álcool, né, que também vai ter um dispenser ali e na bilheteria, a gente tem esse tapete que já vai ser outra atuação para higienização, enfim, para protocolos de barreiras sanitárias. A pessoa, o turista, chegou naquele ponto, ele vai se deparar com isso. A gente não vai mais ter a catraca no local que era. Tinha aquele portãozinho no cantinho e as catracas. Nós retiramos para justamente ficar uma área aberta, uma área muito mais ampla, e a fila vai se formar aonde vocês estão observando nessa foto. Então, embaixo daquela cobertura de lona, bem em frente à sala de filhotes, a gente vai ter as marcações da fila e é ali que vai ficar a catraca. Eu trouxe, então, uma foto para vocês observarem. Ela não está muito boa, mas aqui vai ser bem fácil de identificar. Onde eu estou colocando aqui a setinha, é aqui que vai ficar a pessoa atendente, né, fazendo a leitura dos bilhetes. E as pessoas vão permanecer, né, também nessas bolinhas, para que seja atendida, e aí, então, continua e inicia o seu passeio. Trouxe até mais uma foto. Essa primeira foto da esquerda mostra que ali do lado dos armários, a gente colocou um corrimão, de forma que fica ainda amplo, ainda tem bastante espaço, mas de forma que a pessoa não vá ali para o primeiro viveiro, para o primeiro recinto, e passe reto, né, ao ponto da entrada. De fato, ela precisa caminhar nesse sentido, sempre o sentido reto nessa direção, para que ela chegue, então, nesse espaço onde tem a cobertura. Mas teremos um atendente ali, uma pessoa para recepcionar os turistas e encaminhá-los. Então, aqui que vai, de fato, ser o ponto da catraca. Aqui um pouquinho só para vocês observarem nessa porta, desculpe, nessa foto da direita. Então, essas capas eu deixei até, agora elas nem estão mais ali, deixei até de propósito, tirei de manhã para mostrar para vocês que toda essa estrutura já foi removida para ficar justamente aqui, bem amplo, para a pessoa passar ao lado do mapa e já se posicionar na fila, né? Algo muito, muito importante, a gente tem um banheiro aqui, bem ao lado da catraca. E esse banheiro ele foi criado justamente para os turistas, enfim, para os nossos visitantes, guias que necessitassem, porque era o banheiro mais próximo ali da entrada. Agora, esse banheiro não vai ser utilizado mais pelos turistas, somente pela nossa equipe, a gente dividiu isso também, só pela nossa equipe de colaboradores. Então, esse banheiro, ele não fica mais disponível para turistas, mas com a mudança na trilha que eu vou mostrar na sequência, o banheiro mais perto é o do restaurante. Antes do visitante iniciar a trilha, nós fizemos um desvio na trilha que vai, de fato, para o restaurante. Então, o primeiro banheiro, o primeiro conjunto, né, de sanitários, ele está localizado da trilha. O primeiro está localizado no restaurante e o último também no restaurante, porque a trilha ela vai terminar, né, como sempre foi o trajeto original, ela termina ali no restaurante. Então, só para esse detalhe, para a gente lembrar que esse banheiro não estará mais disponível para os visitantes, tá bom? Bom, seguindo, então tudo isso é em relação à entrada, todas as etapas e os procedimentos. Uma coisa importante, vou até voltar aqui nessas bolinhas, né?
grupos familiares, grupos de turistas que fazem parte, então, da sua comunidade, como a gente costuma dizer, né? Uma família de 4, 5 pessoas, nós já fizemos um distanciamento de forma que é possível, numa mesma região de bolinha, ficar essas pessoas ali, já que elas fazem parte daquela comunidade, né? E garantindo o distanciamento de 2 metros do próximo grupo, da próxima pessoa. Grupos maiores, aí a gente vai organizar, né, dentro dessas bolinhas, para que de fato não fique tumultuado e não gere essa aglomeração. Mas aqui nesse ponto de catraca, é um fluxo muito rápido. É um ponto que a gente vai ter uma atuação, um olhar bem cuidadoso para não gerar aglomeração, mas já teremos 2 pessoas de fato controlando isso, liberando o fluxo, com a leitura dos cartões, dos bilhetes, e também a outra pessoa organizando a fila. Então, essa é a estrutura que a gente preparou. Agora, a gente vai, então, para a trilha, né? A gente mantém todos esses espaços de viveiros de imersão que eu mencionei ontem. Então, Ilha dos Papagaios, os Pequenos Marrons, Aves de Rios e Mangues, o Cecrópia, tanto a parte dos periquitos como dos tucanos, teremos uma pessoa em cada lugar. No Viveirão das Araras, eu não coloquei aqui, foi uma falha minha, no encontro com as araras. Então, sempre vai ter uma pessoa dentro de cada viveiro. Isso é uma novidade. Não teremos os mediadores na porta dos viveiros, porque a gente está atuando com uma equipe reduzida e a gente também acredita que, neste momento, o nosso fluxo não vai ser tão alto quanto a gente tinha até março, por exemplo, e demandava uma equipe maior nos viveiros. Então, nesse primeiro momento de reabertura, nós teremos uma pessoa por viveiro. E aí a importância dessa articulação justamente com vocês sobre as normas, né, de tirar foto sempre sem flash, tudo aquelas instruções que a gente conversou ontem, né, todos os aspectos. Mas, de qualquer maneira, vai ter um colaborador dentro dos viveiros para dialogar, para realizar essa mediação também educativa com o público. Outra novidade, as portas dos viveiros, como a gente tinha uma pessoa anteriormente que permanecia ali na frente, ela sempre abria, ela puxava a porta, né, no sentido dela, para poder os visitantes caminharem. Agora, nós fizemos uma mudança em todas as portas dos viveiros, e elas sempre abrem em direção ao sentido da trilha. Significa que a gente sempre vai empurrar as portas para caminhar. E no lugar dos puxadores foram instalados algumas faixas de inox para que a pessoa não precise tocar. Ela precisa apenas empurrar com o cotovelo, com o braço, com o pé. Vai ter uma barra também na parte inferior, na parte de baixo da porta, para simplesmente empurrar e não precisar tocar em nada. Mais um sentido de segurança para o visitante. E sem contar todo o procedimento de higienização. Nossa equipe de limpeza, né, ela passou por um processo também de treinamento, foi criado uma POP, né, um procedimento operacional, um procedimento operacional para higienizações com frequência, né, ao longo do dia todo, desses suportes de corrimão, de bancos, de placas, tudo isso. Então, isso também vai acontecer, mas é uma novidade, então, em relação a todas as portas dos viveiros. Amanhã na live eu vou mostrar bastante isso, né, a gente vai entrar em alguns viveiros para que todo mundo conheça, e também na visita técnica que a gente vai organizar com vocês, com certeza. Então, vamos lá, pessoal, o que a gente tem de mudança? Além da entrada, da bilheteria da entrada, essa é a grande mudança do parque, né? A novidade é que a gente, então, fez um desvio, nós mudamos o recinto dos flamingos. Essa foto que eu coloquei para vocês, a primeira foto da esquerda, é uma foto que eu acabei de passar Ilha dos Papagaios. Estou de frente para o viveiro dos flamingos. Mudou completamente. Então, nós unimos os 2 recintos, né? É um recinto só, muito maior, com um lago enorme, super bonito.
e a gente vai passar, né, a margem dele, a gente vai contornar esse recinto de flamingos. Então, a foto da direita já mostra mais um pedacinho, aqui já um pouco mais à frente, e aí que a gente vai ter a novidade. Essa foto ela é bem interessante porque mostra, de fato, que à minha direita, nessa estrutura que está aberta, aqui é o restaurante do parque. Nós abrimos todas as paredes para ficar muito mais amplo, né, circular, ser muito mais ventilado, e a pessoa vai ter a oportunidade, antes de iniciar a trilha, de passar pelo restaurante, se ela quer almoçar, fazer um lanche, né, a gente vai ter uma redução em números de opções do nosso cardápio neste momento, né, de itens, mas se ela quiser fazer um lanche, ir ao banheiro, já comprar alguma coisa na loja, ela vai ter essa oportunidade antes de iniciar a trilha. Então, essa é uma grande novidade do parque. Então, ela tem duas opções aqui, né? Caminhar e ir para a direita, onde ela encontra as mesas, vão ser bem espaçadas, vou mostrar na sequência, onde ela vai encontrar o espaço com esses serviços de banheiro e lanchonete, ou ela desce para a esquerda, onde vocês já podem ver aqui um portal, né, claro que agora já não está mais com a estrutura, já está totalmente fixo, mas aqui é um portal que aqui que inicia a trilha de fato. Então, esse é um novo portal, ele é gigantesco, e é aqui que a gente começa, então, essa trilhazinha, né, esse portal, ele caminhando um pouquinho à frente, você já chega no primeiro viveiro, que é os pequenos marrons. Então, essa é a grande novidade aqui do parque. Vou mostrar um pouquinho para vocês a área que foi construída. Tá bem diferente essa parte, né? Em relação a março, quando a gente fechou o parque, não tinha nada disso, foram esses 3 meses de construção. Então, nós criamos um lago aqui no meio e vários jardins. Eu tenho mais... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, essa foto, acho que ela é um pouquinho melhor. Então, a gente tem um lago e a gente tem alguns canteiros e um jardim que foi construído de forma que as mesas vão ser colocadas bem espaçadas, né, e contornando todo esse jardim. A gente tem uma área coberta também, eu não tirei foto, logo à esquerda desse espaço, a gente tem uma área coberta com mesas também que vão seguir esse espaçamento. Mas o mais interessante é a experiência que o visitante vai ter de poder descansar, sentar, comer algum lanche, tomar alguma coisa ali nesse espaço muito bonito. Algumas plantas punks foram colocadas, então a gente tem todo um trabalho da equipe da jardinagem com muito carinho para poder proporcionar esse espaço. As fotos estão péssimas, porque estava muito... logo de manhã, né, tava um pouco, o tempo não estava muito bom, então ela não ficou bacana. Aqui a foto, então, do restaurante, a gente abriu as 3 paredes, tá bem diferente também, para justamente ficar com esse espaçamento, já tem as bolinhas aqui do distanciamento, a área que vai direto para o banheiro, então a gente consegue de fato organizar quem quer comprar algum item para a direita, quem quer ir só ao banheiro, segue em frente à esquerda. Então, isso também foi a mudança. Vou só voltar aqui no restaurante, então, a questão das máscaras, enfim, é de uso obrigatório ao longo de toda a trilha. Em nenhum momento, nem colaboradores e nem turistas podem tirar a máscara no circuito do parque, a não ser no restaurante, quando eles sentarem nas mesas, mas para fazer o pedido, para comprar alguma coisa, sempre com as máscaras. E aí, nas mesas, quando for o momento de fazer esse lanche, essa alimentação, é claro que aí é possível retirar. Nós teremos ainda o quiosque, o Tropicana, que fica no meio da trilha. Então, são 2 pontos para compras de alimentos e bebidas. O Tropicana, lá na metade da trilha, e o restaurante. Nós teremos também uma equipe de colaboradores que vai organizar a fila e permitir que não fique também aglomerado. As comandas, aqueles pagers, né, que a gente entrega para o visitante,
aguardar o seu pedido, vai ser higienizado após o uso, assim que o visitante entregar para o colaborador, mas também vai ser novamente higienizado na frente do turista quando entregar, né? Garantindo uma maior segurança. Então, isso vai ser feito também. Em relação à loja, as fotos que eu já mostrei, em relação à loja, pessoal, então, a gente, neste momento, não vai autorizar que os visitantes provem as roupas e os calçados aqui no parque. Então, os provadores, eles vão ser interditados e as pessoas podem voltar e efetuar a troca, não tem problema nenhum. E essa troca, essa camiseta, roupa ou um calçado que chegar de uma troca, ele vai ser colocado no ambiente separado para uma higienização pelo prazo de 48 horas até ele voltar para a loja para ser vendido novamente, né? Então, isso vai ser feito, esse controle. Nós teremos uma loja online em breve, ela está quase lançando, faltam alguns pequenos detalhes, então em breve a gente vai ter novidades dessa loja online também. Um trabalho bem bacana que a gente veio desenvolvendo nesses meses de fechamento do parque. E a higienização das cestas, isso vai funcionar como funciona para mercados, né? Então, a gente já tem essa prática de higienizar todas as cestas que foram utilizadas, então isso vai ser feito no atendimento do caixa, né? Para que a gente possa utilizar novamente. Bom, então, para a gente fechar e abrir para as perguntas, para a gente dialogar um pouquinho, as informações gerais, o Backstage Experience, então, ele fica suspenso por um período, assim que a gente tiver informações, avisaremos. Teremos apenas um guichê aberto na bilheteria. O uso é obrigatório de máscaras no percurso todo do parque. Eu lembro que alguém perguntou ontem sobre tempo limite de permanecer no parque. Não teremos um tempo limite, justamente por ser um espaço aberto, né? E é claro que a gente vai sempre monitorando a nossa entrada, o número de visitantes que vão circular pelo parque, mas justamente por ser um lugar aberto, mesmo os viveiros de imersão serem abertos, a gente não vai controlar o tempo que eles vão permanecer na trilha, né? O que a gente vai controlar, e bastante, é o distanciamento e é seguir as regras das máscaras. E isso são os dois pontos, assim, centrais e principais que a gente vai, de fato, monitorar, dialogar com o visitante, né, que enfim, retirar a máscara no meio do percurso e tudo isso, a gente já recebemos o treinamento para justamente saber como dialogar e conversar com o público. E o valor do ingresso, então, se mantém, não teve nenhuma alteração em relação a isso. Bom, então, é isso, pessoal. Essas são as informações em termos de protocolos de visitação. Como eu disse, a gente tem inúmeros protocolos de segurança dos colaboradores que a gente desenvolve desde o fechamento do parque, para que as nossas atividades nunca parassem. Mas em termos de visitação, são estes que eu acabei de apresentar, e agora a gente abre, então, para perguntas, para dúvidas, e seguimos conversando. Muito obrigada pela atenção, mais uma vez. Oi, Camila, show. Eu vou deixar a Virgínia, então, te passar as perguntas, tá? Estou aqui escutando, que eu também quero tirar minhas dúvidas. Ótimo. Virgínia. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Camila? Tudo bem. Uhum. Tudo bem, Camila? Consegue me ouvir bem? Consigo sim, Virgínia. Tudo jóia, tudo certo. Então, tá bom. Camila, de novo, né, que show de apresentação, muito bem explicadinho tudo. Vou começar aqui com uma pergunta da Nani, que acho que você acabou de falar agora há pouco, né? Tarifas e valores permanecem os mesmos, então, né? Isso, permanecem os mesmos. Não tivemos alteração. Tá. E a Qualquer Jane, dúvida, Virgínia, perguntou... mais um ponto rapidinho. Qualquer dúvida até em relação a tarifas, enfim,
vocês podem perguntar até para o comercial @Parque das Aves, que é a Karen, né? Qualquer dúvida específica em termos perfeito. desses assuntos, pode mandar para ela, que ela está a todo momento observando o e-mail. Tá bom. A Rejane fez uma pergunta interessante. Por exemplo, muitas vezes quando a gente chega com os passageiros, a gente deixa os passageiros no ônibus, desce só o guia para fazer a compra dos ingressos. Isso pode continuar acontecendo, e aí os passageiros fariam a fila já com os ingressos na mão. Então ela perguntou se vai ter mais de uma pessoa para aferir a temperatura nesse caso, porque a gente normalmente faz isso para ter para agilizar, para não ficar uma aglomeração de pessoas ali na frente e tudo mais. Isso pode acontecer ainda? Isso, é bem interessante esse ponto. Então, sim, eu recomendo só o guia ir até a bilheteria, o grupo já pode permanecer em frente à entrada e o colaborador já vai organizando enquanto, né, vai acontecendo a entrega dos bilhetes, já vai checando a temperatura e formando a fila. Então, a gente vai ter uma pessoa em cada um dos pontos, e essa pessoa já vai liberando, porque é muito rápido para aferir a temperatura, e já vai passando e se organizando na fila. Então, sim, podemos fazer dessa maneira, né, que eles aguardem em frente ao parque enquanto o guia entrega todos os bilhetes. Podemos manter. Perfeito. Outra questão que surgiu, não sei, de repente, se você já comentou isso e nos passou. Se vai existir uma capacidade máxima de pessoas por tempo, como a exemplo da Cataratas S.A., que vai ter uma capacidade máxima de pessoas por um tempo determinado. No Parque das Aves, isso tem alguma coisa assim prevista ou não? Ainda não. O que a gente vai fazer é um passeio, que ele é livre, cada pessoa decide quanto tempo ele quer percorrer, né? Se ele quer parar no Tropicana e depois continuar. Isso a gente vai monitorar muito pelas compras no e-commerce. Todas as compras que vão ser feitas online, a gente já vai ter uma noção de quantas pessoas por dia, para que a gente pense no futuro em algumas ações em termos de quantidade por dia, mas por enquanto não. Por enquanto não tem um limite, né, para entrada e permanência. Isso, pessoal, eu acho que é até importante, esses são os protocolos para esse momento, né? Então, conforme acontece todo esse aquecimento, né, do turismo, dos nossos visitantes, a gente vai rever um monte de várias atuações, como a maioria dos atrativos, para que a gente vá se adaptando e voltando, né, a ter, como foi ano passado, né, voltar um dia a ter os 960 mil pessoas em um ano. Então, assim, a gente vai caminhando e adequando tudo que for necessário nesse aspecto, né? Vou dar sequência aqui com o que perguntaram, se dentro dos viveiros também vai haver marcação no chão para não haver aglomeração. Sabe essas marcações que você mostrou que vai ter na bilheteria? Sim, foi até uma falha minha, não coloquei a foto, mas sim, vai ter uma marcação na entrada do viveiro. Então, antes de entrar nos viveiros, nós teremos as marcações no chão, igualzinho essas bolinhas, e além das marcações, nós teremos uma placa, né, um mini poste na altura da cintura, mais ou menos, uns 70 centímetros de altura, com uma plaquinha escrito, aguarde aqui. Então, vai ter a foto de um animal, é bem fofinha, bem bonitinha essa placa, e é o informativo para aguardar aqui. A gente pede que entre, vai ter uma placa informativa sempre de 2 em 2 no viveiro, porque a gente tem aquele corredor de segurança, né? Então, abre uma porta do viveiro, já vai ter a marcação ali de 2 bolinhas, entram 2 pessoas, e aí a gente vai circulando. Então, teremos essa comunicação visual. Foi uma falha minha não colocar na apresentação, mas uma ótima pergunta. Isso é para a entrada do viveiro. Lá dentro, vai ter, então, esse colaborador que vai auxiliar os grupos a não permanecerem não ter essa aglomeração. Caso o viveiro vá tendo um fluxo grande e vai enchendo, né, tendo muitas pessoas, ele vai se direcionar para a porta e pedir para as pessoas aguardarem enquanto a gente tem, né, um fluxo contínuo desses turistas. Então, isso que vai... Mas sim, para entrar no viveiro, teremos essas bolinhas para a gente ter esse controle
entrando sempre de 2 em 2 no corredor de segurança. Então, ó, perfeito. Bom, a Ivete está perguntando em relação à loja online, se vocês também vão atender para o exterior, para pessoas de outros países, se tem como enviar, etc. Eu vou checar a transportadora que a gente vai enviar, né? Para ver se tem os serviços no exterior. Eu vou conversar com o pessoal do marketing que está mais à frente e o gerente da loja para a gente passar essa informação, como que vai ser, né? Para compras de fora. Mas eu acredito que sim, porque eles estão nesse ponto de vista de transportadores, né? Mas eu posso passar a informação mais atualizada e até mesmo na nossa trilha, né? Na nossa visita técnica, eu posso abordar. Tem um colega levantando uma questão em relação à abertura das portas dos viveiros com os cotovelos, já que hoje em dia, por causa de todas essas mudanças, uma parte do corpo que a gente usa numa hora de uma proteção, de um espirro, uma tosse, seria essa parte do corpo. Vocês têm só uma sugestão, né, que ele está colocando aqui. Sim, por isso que a gente vai atuar bastante nesse processo de higienização intensa, né, que a gente fala de higienização profunda de todas as áreas, tanto nesse inox que a gente vai encostar, como em corrimão, em bancos que a gente tem na trilha. Então, vai ter já toda uma escala de higienização para que isso aconteça com uma grande frequência também. Acho que está sem áudio, Virgínia. De novo. De novo, desculpa. Então, a Anne Brandão está perguntando a metragem do passeio. Eu não entendi bem se ela está querendo saber do passeio como um todo, né, o Parque das Aves como um todo, ou especificamente do viveiro do Cecrópia. Sim, eu pedi para a equipe de manutenção, né, a metragem só do Cecrópia, e aí no final a metragem do passeio todo, já que a gente mudou também aquele início, e eu ainda não obtive a resposta, porque a equipe está toda espalhada na trilha, fazendo essas alterações. Eu falei, Anne, agora que eu vi a mensagem, eu falei que eu ia passar hoje, e, puxa vida, não trouxe essa informação. Então, vamos fazer o seguinte, eu passo novamente para o Alexandre. Eu acredito que até ainda hoje o nosso chefe de manutenção me passa exatamente a informação do passeio como um todo e também só do Cecrópia, que eu acho que é legal vocês terem informação exclusiva do viveiro, né? Mas aí, desculpe mesmo, eu não consegui até as 4 obter essa informação. Mas vocês vão ter, só mais um pouquinho. Acho que está sem... Microfone. De novo, Terceira vez só hoje, mas beleza, vamos lá. Tem um outro colega perguntando quantos passageiros por viveiro, se tem esse limite, não sei se você já comentou aqui, mas vou trazer à tona de novo a pergunta. É que cada viveiro ele tem uma extensão, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no viveirão, ele era até então maior e o Cecrópia. Então, cada um vai ter uma capacidade de suporte e isso vai ser controlado pela nossa equipe, que vai estar dentro dos viveiros. Justamente, chegou num ponto que o distanciamento, ele já não é mais possível, desse distanciamento de 2 metros, lembrando que a gente tem as famílias, os grupos, né? Mas que se esse distanciamento, ele já não for mais alcançado, ele vai se direcionar, então, para a porta, para justamente organizar e controlar que a gente tenha, né, vamos dizer, uma diminuição daquele número de pessoas, mas varia muito para cada viveiro. Por isso a importância desse mediador ali dentro. Lembrando, pessoal, acho que é bem importante comentar, a gente sempre tem aquelas trilhas alternativas do lado dos viveiros. E tem situações, tem algumas pessoas que não querem entrar, né, no viveiro por conta de algum medo, isso já aconteceu com crianças, mas também com adultos. Então, sempre vai estar à disposição aquela trilha na lateral, tá? Caso alguém questione,
eles têm essa opção também de caminhar ao lado, caso alguém pergunte para vocês. Isso se mantém no parque. Agora eu lembrei do microfone. O Vitor pergunta do guichê para os guias. Continua existindo um guichê único para os guias? Não vai existir neste momento. Mas, como eu disse, a gente vai ter aberto um guichê apenas. Conforme esse fluxo vai aumentando, a gente vai organizando com a equipe da bilheteria justamente a abertura de outros guichês. Mas, neste momento, é um único guichê, tanto para guias quanto para os turistas que vão comprar ali, moradores que vão comprar o bilhete. O Julierton pergunta: o horário de funcionamento continua o mesmo? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. A gente tem uma mudança. O horário se mantém o mesmo, das 8h30 às 17 horas. Porém, a gente não abre as segundas-feiras. Então, a novidade é que a gente vai ter um dia de fechamento para visitação, porque isso ajuda muito na nossa escala, né, da nossa equipe, já que a gente está atuando com uma equipe um pouco reduzida. Então, só tem um dia na semana, diferente do que era anteriormente, um dia na semana que vai ser fechado, que é as segundas. Então, o parque opera de terça a domingo, das 8h30 às 17 horas. Perfeito, obrigada. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Grupos grandes podem, por exemplo, com mais de 20 passageiros, se eles podem fazer o percurso todos juntos ou vão ter que fazer separados? Depende muito se esses grupos é uma família toda ou não. Geralmente não, né? São várias famílias que estão juntas. Então, a gente vai fazer uma organização por famílias, para que eles tenham um distanciamento, né, ao longo do trajeto, para também controlar isso junto com os demais visitantes que vão estar circulando pelo parque. Então, essa organização vai ser feita bastante ali na nossa entrada, né? O direcionamento ali na nossa entrada. Mas eles podem entrar, não precisa marcar horário, então entra uma parte agora, uma parte depois. Não, eles podem entrar e ao longo do parque em grupos, né, das suas famílias, organizar esse distanciamento. E essa questão da máscara é muito importante, a gente vai ressaltar bastante ao longo do trajeto, além do distanciamento. Camila, eu vou juntar 3 perguntas aqui do Nestor, da Rejane e do João Carlos. O Nestor pergunta se crianças e idosos vão estar permitidas de visitar o parque nesse primeiro momento. E a Jane também perguntou a mesma coisa, e o João Carlos pergunta em relação às pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes. Tá, sim, as crianças e idosos vão poder ingressar, né, no decreto que a gente utiliza como base para reabertura de atrativos, é possível, né, essa visitação, seguindo as restrições que a gente coloca em termos de uso de máscara, de obrigatoriedade, perdão, e do distanciamento. Então, sim. E em relação à mobilidade reduzida ou cadeirantes, a gente tem cadeiras de rodas aqui no parque, né? Então, nós vamos ter 2 pontos, pensando em alguma pessoa, algum visitante que tenha necessidade de utilizar uma cadeira de roda aqui do parque. Nós temos na entrada, vai ter um ponto, então a pessoa chegou, já pode solicitar ali na entrada com o nosso atendente, e lá no quiosque, né, que é no meio do trajeto, vai ter mais um ponto de cadeiras de rodas para serem emprestadas. Então, isso não tinha antes, a gente vai colocar um ponto novo ali para facilitar também, né, a retirada dessas cadeiras. E a gente vai fazer a higienização delas na frente do visitante também, vai ser um protocolo utilizado a partir de agora. Então, a gente dispõe dessas cadeiras para serem emprestadas. Acho que eram essas perguntas. Uhum. Acho que é isso. Deixa eu ver se o pessoal tem mais alguma dúvida, ou se ficou alguma coisa sem ser questionada, mas acho que não. A Verônica está perguntando quantas cadeiras, né, no total. Eu vou verificar, só um minuto. 5 cadeiras ou 7?
Aqui uma fica para códigos que a gente precisa. São 5 cadeiras que estarão disponíveis para os visitantes, porque a gente fica com 2 cadeiras de reserva, vamos dizer, no caso de uma situação de alguém que passou mal, a gente tem uma equipe, né, de apoio ao atendimento, à emergência, então a gente segura, né, 2 unidades para poder a nossa equipe utilizar em casos de emergência. E aí disponíveis para os turistas são essas 5, que estarão distribuídas em 2 pontos. E aí tem mais uma pergunta sobre os banheiros, os toaletes que vão ser para os turistas, se eles vão ter algum protocolo especial de limpeza. Sim, tem um protocolo especial também. Da mesma forma que a gente vai ter para a parte da trilha de corrimão, né, dessas barras para abertura, a gente tem um protocolo só de higienização do banheiro. E também pessoas específicas, isso é muito interessante. Então, na nossa equipe de limpeza, a gente tem a equipe de limpeza que vai fazer a higienização, por exemplo, da nossa área interna, e uma equipe só para a área da visitação e dos banheiros. O uso dos EPIs são diferentes, então eles vão usar um macacão, a gente fala que é um macacão de astronauta, né? Um macacão para poder fazer essa higienização, e os produtos também, eles são mais fortes, que tem uma durabilidade da sua ação um tempo um pouco maior, né? Então, esses produtos que vão ser utilizados, que a gente fala da limpeza profunda. Então, sim, tem um protocolo específico. Até se vocês tiverem dúvidas específicas desse protocolo e quiserem me mandar um e-mail, a gente conversa, eu posso apresentar como que é essa POP de higienização, que é bem, bem interessante. Colegas, alguém tem mais alguma dúvida? Querem aproveitar esse momento para tirar mais alguma, para sanar mais alguma dúvida? E eu vou aproveitar enquanto eles pensam, Camila, e já deixo sugerido aqui também, para que a gente possa fazer uma visita técnica quando possível, né? Sempre que aí a gente você pode se comunicar com o Alexandre para a gente poder organizar, que todas essas mudanças, quando a gente vê a mudança acontecendo, é mais fácil da gente entender e absorver, Exato. né? Até para fazer essa apresentação, Virginia, minha vontade era gravar um vídeo e apresentar o vídeo, porque é ruim por fotos, às vezes a gente não consegue passar exatamente o que está acontecendo. Não, mas foi ótimo. Né? Então, amanhã a gente, como eu disse, a gente vai ter essa live, vai ser bacana se vocês puderem acompanhar, mas a visita técnica eu considero como, né, essencial. Por quê? É uma visita que, além de protocolo, a gente vai pontuar, é óbvio, é uma visita para a gente falar do parque, né? Toda a apresentação de ontem, visualizando ali na prática, acho que vai ficar muito interessante para todo mundo, especialmente o Cecrop. Então, eu falei com o Rodrigo, do marketing, com a Karen, do comercial, nós vamos organizar, sim, essa visita, a gente fica imensamente feliz com a oportunidade. A gente pede só que seja na semana que vem, porque a gente vai reabrir amanhã, e como é um período de feriados agora, só para não marcar nesse próximo final de semana, que ainda é tudo muito, né, uma novidade com esses novos protocolos, então, passando esse final de semana, a gente já vai agendar. A nossa ideia é, de fato, organizar em grupos, por isso vou falar com o Alexandre, como a gente pode colocar horários ao longo do dia, e a nossa ideia é fazer uma trilha, né, desde a bilheteria, passar por todo o parque e chegar no Cecrópia. Eu vou ficar fixa, plantada, ali falei que eu vou colocar uma barraquinha no Cecrópia, né, porque eu vou ficar todo momento agora de abertura do parque, lá nesse novo viveiro, junto com a Beatriz, minha assistente, porque a gente quer, de fato, entender como que vai ser, né, a reação das pessoas frente àquela, né, maravilha de viveiro. Então, a gente vai fazer uma visita técnica, protocolos, caminhada pela trilha para ver esses espaços, conteúdos técnicos e Cecrópia. Então, esse é o objetivo. Eu te passo ainda essa semana, tá, Alexandre, um pouquinho do formato que a gente imaginou, para já organizar para a semana que vem os grupinhos, tá bom? Mas a gente não conseguiu fazer só em 2 dias, é um grupo grande. Se vocês tiverem disponibilidade, a gente vai, né, formando essas mini comunidades, espalhando ao longo da semana, por exemplo, tá bom? Camila, nós tivemos mais uma perguntinha ali da Manuela. Ela pergunta se vocês cogitaram a possibilidade de instalar cabines de higienização.
cabines, aqueles que tem de Isso. Não, para este momento não, a gente fez bastante pesquisa sobre a eficácia e como seria o tempo de higienização por pessoa, e por isso que foi adotado, né, o uso dos tapetes e da higienização dos nossos espaços e pias ao longo do parque e o álcool gel. Então, a gente fez essa análise e a gente optou por esse outro caminho, né, que também é indicado pela OMS, enfim, para todos os órgãos, né, de saúde. Acho que é isso. Alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta? Vamos aproveitar o momento. Mas foi muito bem explicado. Isso, aquela colocou cabine de ozônio. Cabine de ozônio. Só para verificar. Mas essa foi a decisão, né? Acho que é isso, então, encerrando as questões. Né? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês podem talvez mandar para a Virgínia e Alexandre, eles nos acessam rapidamente, ou mesmo no e-mail que eu coloquei no final da apresentação. A gente fica super à disposição, estamos ansiosos para recebê-los na visita técnica e continuar nessa conversa. Então tá, Camila, mais uma vez agradeço aí vocês, toda a equipe do Parque das Aves, que sempre que nós precisamos de algo, vocês são super solícitos. Obrigado mesmo, obrigado pelo apoio. E vamos marcar então as equipes para a próxima semana. E daí você só me informa qual o número de pessoas para a gente formar os grupinhos, né? Sim. E já combinar e chamar o pessoal para ir conhecer novamente o Parque das Aves. Pode deixar, aí a gente visita, e boa sorte para todos nós, né, que a gente faça um trabalho, que continuemos fazendo esse trabalho lindo no turismo de Foz do Iguaçu, que a gente continue sendo referência, mas a referência com ética, com responsabilidade, né, frente a esse novo momento que a gente está vivendo. Vai dar tudo certo, que a gente tem profissionais incríveis aqui, e seguimos juntos. Tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigadão. Os guias agradecem. Tchau, tchau, até mais. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Valeu para você também. Pessoal, isso aí, então, mais um dia do Capacita Guia sendo encerrado. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigado por terem participado, né, às 14 horas com a Elisu, agora Parque das Aves. Amanhã nós vamos ter a presença do Greenland. O pessoal lá do Museu de Cera vai vir, vai contar sobre os passeios, tudo, se mudou alguma coisa. E lá eles instalaram a cabine de ozônio, né? Então a gente vai entender bem tudo o que aconteceu. Nesse momento, como a gente fez ontem, como fizemos hoje cedo, às 15h30, né? Está liberado, se alguém quiser posicionar, falar alguma coisa, podem se posicionar.